No Brasil, os solos são altamente diversificados devido à combinação de fatores como clima, relevo, vegetação e a longa história geológica do território. Essa diversidade permite identificar os principais tipos de solo e suas respectivas distribuições pelas regiões do país. Latossolos. Esses solos cobrem cerca de 60% do território brasileiro e são comuns nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. São profundos, bem drenados e possuem baixa fertilidade natural, pois sofreram intensa lixiviação devido a chuvas abundantes. Apesar disso, são amplamente usados na agricultura, especialmente no cultivo de soja, milho e algodão, quando tratados com corretivos químicos como calcário e fertilizantes. Argissolos. Encontrados principalmente no Sudeste, Nordeste e partes do Centro-Oeste, esses solos apresentam uma camada argilosa em profundidade e boa capacidade de retenção de água. Sua fertilidade natural varia, mas eles podem ser cultivados com sucesso após correções. São comuns em áreas de cultivo de café, cana-de-açúcar e pastagens. Neossolos. São solos jovens, pouco desenvolvidos e ocorrem em áreas de relevo acidentado ou regiões de deposição recente, como margens de rios. Encontrados em todo o Brasil, destacam nas regiões Norte e Sul. Apesar de sua baixa fertilidade natural, podem ser úteis para a agricultura, principalmente em várzeas ou após intervenções agrícolas. Planossolos e gleissolos. Esses tipos de solo estão associados a áreas de baixa drenagem e terrenos planos, sendo comuns nas regiões sul e em partes do Pantanal, no centro-oeste. Os planossolos possuem limitações para a agricultura devido à saturação hídrica, enquanto os gleissolos estão presentes em áreas alagadiças, sendo usados para pecuária ou agricultura irrigada, a cambissolos. Estes solos são encontrados em várias partes do Brasil, mas predominam em regiões de relevo acidentado, como nas serras do Sudeste e do Sul. São férteis e adequados para a agricultura, especialmente em áreas de fruticultura e cultivo de hortaliças. Solos da Amazônia. Na região amazônica predominam os latossolos e argissolos, mas há também solos de várzea ricos em nutrientes, formados por depósitos fluviais periódicos. Esses solos são essenciais para comunidades ribeirinhas que praticam agricultura tradicional. Solos do semiárido. Na região do sertão nordestino, predominam os solos do tipo luvissolos e neossolos litólicos. Esses solos apresentam fertilidade variável, mas sofrem com o déficit hídrico, sendo usados principalmente para pastagens e cultivos resistentes à seca, como o milho e a mandioca. A distribuição dos solos no Brasil reflete sua enorme diversidade ambiental e influencia diretamente os padrões de uso da terra, agricultura e conservação ambiental. Como a formação do solo no Brasil está relacionada aos processos climáticos e geomorfológicos do país, a formação dos solos no Brasil está profundamente influenciada por dois fatores principais: o clima predominante e as características geomorfológicas do território. Esses fatores determinam o tipo de solo, sua fertilidade, profundidade e uso agrícola. Influência do clima. O Brasil é marcado por um clima predominantemente tropical, com altas temperaturas e chuvas intensas em grande parte do território. Esses fatores contribuem para o processo de intemperismo químico, no qual as rochas sofrem degradação devido à ação da água e do calor. Esse intemperismo intenso é o principal responsável pela formação dos profundos, como os latossolos e argissolos. Nas regiões de clima mais úmido, como a Amazônia, ocorre uma forte lixiviação, ou seja, a remoção de nutrientes do solo pela água das chuvas. Isso resulta em solos pobres, apesar da vegetação exuberante. Já em regiões semiáridas, como o sertão nordestino, a baixa precipitação favorece solos rasos e menos intemperizados, com acúmulo de sais minerais. O relevo brasileiro, predominantemente formado por planaltos e planícies antigas, influencia diretamente os processos de formação do solo. Nas áreas de planaltos, o escoamento superficial das águas contribui para a erosão, especialmente em solos mais expostos, formando solos rasos como cambissolos e neossolos. Já nas planícies, como as várzeas amazônicas e o Pantanal, ocorre a deposição de sedimentos, formando solos mais férteis, como os gleissolos. As formações geológicas do Brasil, muitas delas muito antigas, como o escudo brasileiro, também determinam os minerais presentes nos solos. Em regiões onde predominam rochas graníticas e basálticas, como no sul, formam-se solos mais férteis, ricos em minerais como ferro e manganês. Interação vegetação-solo.
Além do clima e do relevo, a cobertura vegetal também desempenha um papel importante. Nas áreas de floresta tropical, a decomposição rápida da matéria orgânica contribui para a formação de uma camada superficial rica em nutrientes. Em regiões de cerrado, os solos apresentam maior acidez e baixa fertilidade natural, mas podem ser manejados para a agricultura com o uso de correções químicas. Portanto, o clima e a geomorfologia são determinantes para os diferentes tipos de solo no Brasil, influenciando tanto sua formação quanto seu potencial para uso humano. Quais fatores contribuem para a degradação do solo no Brasil e quais são os estados mais afetados? A degradação do solo no Brasil resulta de uma combinação de fatores naturais e, sobretudo, atividades humanas. Esses processos comprometem a fertilidade, a capacidade de retenção de água e a estabilidade do solo, gerando impactos na agricultura, na biodiversidade e na qualidade de vida. Fatores naturais: erosão hídrica, comum em regiões de chuvas intensas, como o Sudeste e o Sul, onde o relevo acidentado e a remoção da vegetação agravam o escoamento superficial da água. Déficit hídrico. Nas áreas semiáridas, como o sertão nordestino, a baixa precipitação e os ciclos de seca contribuem para a salinização e a desertificação do solo. Fatores humanos. Desmatamento. A retirada da cobertura vegetal, especialmente na Amazônia e no Cerrado, deixa o solo exposto à erosão e à perda de nutrientes. Monocultura e agricultura intensiva. O cultivo contínuo de uma única espécie, como soja e cana-de-açúcar, esgota os nutrientes do solo e aumenta a compactação. E isso é especialmente problemático em estados como Mato Grosso e Goiás. Uso inadequado de agrotóxicos e fertilizantes. O excesso ou uso incorreto pode acidificar o solo e contaminá-lo, sendo uma prática comum em áreas agrícolas extensivas. Pastagem mal manejada. A superlotação de gado em pastagens degrada a cobertura do solo, favorecendo a compactação e a erosão, problema frequente em estados como Minas Gerais e Bahia. Atividade mineradora. A mineração, especialmente em Minas Gerais e Pará, causa remoção da camada superficial do solo e contaminação com rejeitos tóxicos. Estados mais afetados: Mato Grosso do Sul e Goiás. A expansão da fronteira agrícola no Cerrado leva à degradação pelo desmatamento e monocultura. Minas Gerais é muito afetado pela erosão, pela mineração e pela ocupação urbana desordenada. Bahia e Pernambuco sofrem com processos de desertificação no semiárido devido a sobrepastoreio e à escassez hídrica. Pará e Rondônia. Na Amazônia, o desmatamento e as queimadas são responsáveis por ampla degradação do solo. Soluções e manejo sustentável. A reversão da degradação do solo passa pelo uso de técnicas como plantio direto, recuperação de pastagens degradadas, reflorestamento, manejo sustentável e políticas públicas que integrem conservação ambiental e práticas agrícolas adequadas. Quais recursos naturais extraídos do subsolo brasileiro são mais relevantes para a economia do país? O subsolo brasileiro é extremamente rico em recursos naturais, o que torna a mineração uma atividade econômica de grande importância. Os principais recursos extraídos incluem minérios metálicos, não metálicos e combustíveis fósseis, que são fundamentais para o setor industrial, a geração de energia e o comércio exterior. Minérios metálicos. Ferro. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de minério de ferro, essencial para a produção de aço. As principais jazidas estão no quadrilátero ferrífero, Minas Gerais, na Serra dos Carajás, Pará e no maciço do Urucum, Mato Grosso do Sul. Bauxita, utilizada na produção de alumínio, é amplamente explorada na Serra do Oriximiná, no Pará. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais desse minério. Manganês, usado em ligas metálicas e baterias, é extraído principalmente no Pará e no Amapá. Ouro, um dos minérios mais tradicionais na história do Brasil, com exploração concentrada em Minas Gerais, Pará e Mato Grosso. Atualmente é importante tanto para a exportação quanto para o mercado financeiro. Níquel e cobre, essenciais para indústrias de alta tecnologia, são explorados em estados como Goiás, Pará e Bahia. Minérios não metálicos. Nióbio. O Brasil detém cerca de 90% das reservas mundiais desse elemento, usado em ligas metálicas de alta resistência. As principais jazidas estão em Minas Gerais e Goiás.
Fosfato e potássio, importantes para a produção de fertilizantes agrícolas, são explorados em Minas Gerais e Sergipe. Caulim, utilizado na indústria de papel, cerâmica e cosméticos, é extraído principalmente no Pará e no Amapá. Combustíveis fósseis. Petróleo. O Brasil possui grandes reservas, principalmente na plataforma continental da Bacia de Campos, Rio de Janeiro, e no pré-sal, que engloba estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O petróleo é o principal produto de exportação do país. Gás natural é extraído em regiões como a Bacia de Santos, São Paulo, e o Nordeste, Sergipe e Alagoas. Seu uso está em expansão como fonte de energia. Carvão mineral. Embora de qualidade inferior ao carvão importado, é explorado em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com uso na geração de energia termoelétrica. Impacto na economia e desafios. Esses recursos impulsionam a economia brasileira, sendo fontes significativas de divisas internacionais. No entanto, a exploração intensiva também gera desafios ambientais e sociais, como desmatamento, contaminação de rios e conflitos fundiários. Políticas que conciliem exploração sustentável e preservação ambiental são fundamentais para minimizar esses impactos. Como a monocultura afeta a fertilidade do solo no Brasil e quais práticas poderiam mitigar esse impacto? A monocultura, caracterizada pelo cultivo contínuo de uma única espécie em grandes áreas, é amplamente utilizada no Brasil, especialmente no cultivo de soja, cana-de-açúcar, milho e algodão. Embora seja eficiente em termos econômicos e produtivos, ela gera diversos impactos negativos sobre a fertilidade do solo e o meio ambiente. Impactos da monocultura sobre o solo: esgotamento de nutrientes. O cultivo repetitivo da mesma planta consome os mesmos nutrientes do solo, sem permitir sua reposição natural. Isso leva à exaustão do solo, obrigando o uso intensivo de fertilizantes químicos. Compactação do solo. O uso de máquinas pesadas e o pisoteio em áreas de monocultura comprimem o solo, reduzindo sua porosidade, dificultando a infiltração da água e prejudicando o crescimento das raízes. Erosão. A ausência de rotação de culturas ou de cobertura vegetal permanente deixa o solo exposto à ação da chuva e do vento, favorecendo a perda de sua camada superficial, a mais fértil. Desequilíbrio biológico. A monocultura reduz a diversidade de organismos no solo, o que afeta negativamente a ciclagem de nutrientes e a saúde do ecossistema. Regiões mais impactadas no Brasil: estados como Mato Grosso, Goiás, Paraná e São Paulo, onde predominam culturas extensivas de grãos e cana-de-açúcar, enfrentam problemas de esgotamento e degradação do solo devido à monocultura. Práticas para mitigar os impactos da monocultura: rotação de culturas. Alternar o cultivo de diferentes espécies ajuda a diversificar a demanda de nutrientes e a reduzir pragas e doenças. Por exemplo, o cultivo de leguminosas, como feijão e soja, pode fixar nitrogênio no solo, melhorando sua fertilidade. Plantio direto. Consiste em manter uma cobertura permanente no solo, utilizando palha e resíduos de culturas anteriores para protegê-lo da erosão e melhorar a infiltração da água. Adubação orgânica e verde. Incorporar matéria orgânica ou plantas de cobertura, como mucuna e crotalária, ao solo ajuda a repor nutrientes e a melhorar sua estrutura. Integração lavoura-pecuária-floresta (IA) combina agricultura, pecuária e reflorestamento em um mesmo espaço, promovendo o equilíbrio entre produção e conservação do solo. Uso racional de insumos químicos. Aplicar fertilizantes e defensivos agrícolas de forma equilibrada e com base em análises de solo para evitar excesso e contaminação. A transição para práticas agrícolas mais sustentáveis é essencial para garantir a manutenção da fertilidade do solo no Brasil, conciliando a produção em larga escala com a preservação ambiental e a segurança alimentar. Qual é a relação entre a Amazônia e o chamado efeito dos rios voadores sobre a fertilidade do solo em outras regiões do Brasil? Os rios voadores são fluxos de vapor d'água transportados pela atmosfera, provenientes da transpiração das árvores da floresta amazônica e da evaporação dos rios. Esses fluxos têm um papel crucial no regime de chuvas do Brasil, especialmente nas regiões centro-oeste, sudeste e sul, influenciando diretamente a fertilidade do solo nessas áreas. Como os rios voadores funcionam? A floresta amazônica
É um dos maiores sistemas de reciclagem de água do planeta. As árvores transpiram grandes volumes de vapor, que se juntam à evaporação dos corpos d'água da região, formando massas de ar úmido. Ventos alísios transportam essa umidade em direção ao interior do Brasil, onde ela contribui para a formação de chuvas regulares. Impacto na fertilidade do solo. Os rios voadores garantem a manutenção de chuvas abundantes e regulares em regiões agrícolas importantes, como o Cerrado e a Mata Atlântica. Isso favorece o cultivo de grãos e a recarga dos aquíferos, mantendo o solo úmido e fértil. Reposição de nutrientes. A chuva, além de hidratar o solo, pode transportar partículas minerais e nutrientes, contribuindo para a fertilidade natural das terras agricultáveis. Prevenção da desertificação. A presença de chuvas regulares evita que o solo se degrade pela aridez, especialmente no centro-oeste, onde há intensa atividade agropecuária. Riscos associados à redução dos rios voadores. O desmatamento da Amazônia compromete a geração de vapor d'água, reduzindo a intensidade e a frequência das chuvas no restante do país. Regiões agrícolas no Sudeste, como São Paulo e Minas Gerais, e no Centro-Oeste, como Mato Grosso, podem sofrer com secas prolongadas, afetando a produtividade agrícola e levando à degradação do solo. A intensificação das mudanças climáticas, associada ao desmatamento, pode alterar permanentemente o ciclo dos rios voadores, com consequências severas para a agricultura e a disponibilidade de recursos hídricos. Medidas para preservar os rios voadores. Reflorestamento e manejo sustentável na Amazônia são cruciais para manter o equilíbrio hídrico, reduzir o desmatamento ilegal e incentivar práticas agrícolas que não demandem expansão em áreas de floresta nativa. Políticas públicas que valorizem o papel da Amazônia como regulador climático e hídrico global. Os rios voadores são um exemplo claro de como os processos naturais na Amazônia têm impactos amplos e essenciais para a sustentabilidade ambiental e econômica de todo o Brasil. Ah, Quais são as principais áreas de desertificação no Brasil e quais ações estão sendo tomadas para combater esse fenômeno? A desertificação é um processo de degradação do solo em regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de atividades humanas e fatores climáticos. No Brasil, ocorre principalmente no semiárido nordestino, mas também há áreas suscetíveis em outras regiões. Principais áreas de desertificação: região do semiárido. Engloba estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Sergipe, Alagoas e Piauí. Nessas áreas, o solo sofre com a baixa umidade, a salinização e o desmatamento, especialmente da caatinga. Esta área apresenta solos altamente degradados devido ao desmatamento e ao manejo inadequado do solo para a agricultura. Seridó, Rio Grande do Norte e Paraíba. Fortemente afetada pela superexploração de recursos naturais, como a vegetação da caatinga, para a produção de lenha e carvão. Cabrobó enfrenta problemas de salinização do solo agravados pela irrigação mal planejada. Sertão da Bahia, uma das regiões mais críticas, com áreas devastadas pela extração de madeira e cultivo excessivo. Causas da desertificação: desmatamento. A remoção da cobertura vegetal reduz a proteção do solo contra a erosão e a perda de umidade. Superpastoreio. O excesso de animais em áreas de pastagem degrada a vegetação e expõe o solo. Agricultura insustentável. A monocultura, o uso intensivo de irrigação e a falta de rotação de culturas empobrecem o solo. Mudanças climáticas. Aumento das temperaturas e alterações nos padrões de chuva agravam a aridez. Impactos da desertificação. Econômicos. Redução da produtividade agrícola, o que afeta a subsistência de famílias rurais. Sociais. Migração de populações devido à falta de recursos, o que intensifica a pobreza nas áreas afetadas. Ambientais. Perda da biodiversidade, salinização do solo e aumento das emissões de dióxido de carbono devido ao desmatamento. Ações para combater a desertificação. Programas de reflorestamento, plantio de espécies nativas, como as típicas da caatinga, para recuperar áreas degradadas. Técnicas de manejo sustentável, uso de agroflorestas, barragens subterrâneas para armazenar água da chuva e rotação de culturas. Políticas públicas.
O Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação Brasil visa implementar estratégias de prevenção e recuperação em áreas vulneráveis. Educação ambiental. Sensibilizar as comunidades locais sobre práticas sustentáveis para evitar a degradação do solo. Parcerias internacionais. O Brasil participa da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, UNCCD, buscando apoio técnico e financeiro para mitigar os impactos. O combate à desertificação no Brasil requer um esforço conjunto entre governos, comunidades locais e organizações internacionais para preservar o solo e melhorar as condições de vida nas áreas afetadas. Quais são as características dos solos do Cerrado brasileiro e como eles são adaptados para a agricultura? O Cerrado, a segunda maior formação vegetal do Brasil, cobre cerca de 25% do território nacional e possui solos com características distintas, muitas vezes desafiadoras para a agricultura. No entanto, práticas de manejo intensivo têm permitido sua utilização em larga escala. Características dos solos do Cerrado: acidez elevada. A maioria dos solos do Cerrado apresenta pH baixo, com alta concentração de alumínio, que é tóxico para muitas plantas. Baixa fertilidade natural. Os solos são pobres em nutrientes essenciais, como fósforo, potássio e cálcio. Textura variada. Predominam latossolos, profundos e bem drenados, e neossolos, rasos e arenosos, que influenciam a retenção de água e nutrientes. Presença de matéria orgânica. Em geral, a camada superficial do solo contém matéria orgânica, mas em quantidades insuficientes para garantir fertilidade a longo prazo. Bem drenados, a estrutura do solo facilita o escoamento de água, o que é vantajoso para evitar encharcamento, mas pode dificultar a retenção de água em períodos secos. Adaptações para a agricultura. Apesar dessas limitações, o Cerrado tornou-se uma das principais regiões agrícolas do Brasil devido a avanços tecnológicos e práticas de manejo, como correção da acidez do solo. A aplicação de calcário-calagem neutraliza o alumínio tóxico e aumenta o pH do solo, tornando-o mais adequado para o cultivo. Adubação intensiva. O uso de fertilizantes ricos em fósforo, potássio e nitrogênio corrige a deficiência nutricional. Rotação de culturas. Alternar diferentes tipos de plantações, como soja e milho, ajuda a reduzir o esgotamento do solo e controla pragas e doenças. Plantio direto. Técnica que mantém resíduos vegetais na superfície, reduzindo a erosão e melhorando a retenção de água. Irrigação eficiente. Sistemas modernos, como pivôs centrais, permitem maior produtividade mesmo em períodos de seca. Melhoramento genético. Variedades de grãos, como soja e milho, adaptadas às condições do cerrado, foram desenvolvidas, ampliando o potencial produtivo da região. Impactos da agricultura no cerrado. Embora essas adaptações tenham transformado o cerrado em um celeiro agrícola, elas também geram preocupações. Desmatamento. A expansão agrícola muitas vezes ocorre às custas da vegetação nativa, impactando a biodiversidade. Erosão do solo. O uso intensivo pode levar à degradação do solo em áreas mal manejadas. Contaminação. O uso excessivo de agroquímicos pode poluir lençóis freáticos e cursos d'água. Portanto, o equilíbrio entre produção agrícola e conservação ambiental é essencial para garantir a sustentabilidade do cerrado e a continuidade de sua contribuição para a economia brasileira.